Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. Do céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Vai seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou com seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com toda a igreja. Marcos capítulo 2, versículo 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Apenas este versículo aqui, vamos orar. Querido Deus, nós estamos aqui, Pai, nesta noite, porque nós cremos na presença do Senhor neste local. Nós cremos que o Senhor está aqui em espírito. E por isso, Pai, nós cremos que esta palavra, que é a palavra do Senhor, inerrante, perfeita, ela pode ser aplicada ao nosso coração nesta noite, pela intervenção sobrenatural do Teu Espírito Santo. E por isso, Pai, em nome de Jesus, não deixa nada, Pai, nenhuma preocupação, nenhuma dureza de coração, nenhuma distração, roubar essa preciosidade, Senhor. Mas que o nosso coração se abra, se alargue para receber essa semente bendita da Tua palavra, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, qual o segredo para se ter uma família feliz, uma família bem-sucedida? Você que já constituiu a sua família, ou você que tem essa intenção de constituir uma família, se casar, qual é o segredo de uma família feliz, de uma família bem-sucedida? Será que o segredo é ter os filhos mais bonitos? Os filhos mais bonitos da igreja, os filhos mais bonitos da escola? Se você fizer aqui uma pesquisa dentro desta igreja, perguntando para os pais, qual é a criança ou adolescente ou jovem mais bonito da igreja? E é lógico que os pais vão apontar os seus filhos. Será que
termos os filhos mais inteligentes é um dos segredos de ter uma família bem-sucedida, uma família feliz? Será que os nossos filhos ser diferentes dos demais é o segredo? Ou será que o segredo de uma família feliz, uma família bem-sucedida, é o conforto, é ter conforto? Seria então ter uma casa própria, não ter uma casa própria? Será que este é o segredo de uma família feliz, uma família bem-sucedida? Existe um hino do nosso inário, o hino 102, e uma parte deste hino, o autor ali deste hino diz assim: bem pouco importa eu habitar em alto monte, à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, é céu ali com Cristo em mim. E na verdade nós sabemos o segredo de uma família abençoada, de uma família bem-sucedida, de uma família feliz, e toda a diferença não está na quantidade de filhos, na existência ou não de filhos, se você tem uma casa, se você não tem uma casa, se você tem um bom emprego, se você tem um carro ou não tem um carro, ou se você tem uma bicicleta. Não é isto que está o segredo, mas o segredo, toda a diferença está na pessoa bendita de Jesus, se Ele habita ou não na nossa casa, se a presença de Jesus é real ou não no nosso lar. Quando nós olhamos a palavra de Deus e encontramos ali o texto de Êxodo, no capítulo 12, e o Senhor então, através do seu servo Moisés, notifica toda a nação de Israel, dizendo assim: olha, é a Páscoa, é a Páscoa. Então toda a família pegue um cordeiro, sacrifique esse cordeiro, recolha o sangue do cordeiro e passe então nos umbrais, nas vergas das portas, para que quando o anjo destruidor passar e visitar e olhar então as casas marcadas com este sangue, ele não entre nesta casa. E nós sabemos que aquele cordeiro de Êxodo capítulo 12, na saída do povo do Egito para a terra prometida, é o símbolo de Jesus. E ali é o anúncio de Jesus, que o sangue do cordeiro, Cristo Jesus, então traria liberdade, salvação, graça, paz às nossas vidas. Mas esse sangue do cordeiro só faria diferença se aquelas casas estivessem marcadas por aquele sangue. E nesta noite, meus irmãos, nós podemos também aprender e ver que se Jesus Cristo não fizer a diferença, não estiver presente na nossa casa, então certamente nada que possamos conquistar nesta vida poderá substituir a presença bendita e abençoadora do Senhor na nossa casa, no nosso lar. Aqui no capítulo 2 de Marcos, aonde nós estamos vendo, o contexto mostra, o contexto de Marcos 2 mostra Jesus evitando lugares públicos. Jesus não queria se expor à publicidade, tanto é que no capítulo 1, versículo 45, que antecede esse texto, a Bíblia diz assim: mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos. Então Jesus Cristo, ele estava neste momento evitando as multidões, porque ele havia realizado várias curas. Aqui no capítulo 1 fala de várias curas que Jesus realiza como Messias, como prometido, como Filho de Deus, como Salvador. Ele realiza aqui vários milagres, e a multidão então estava vindo a ele. Mas de repente, agora o texto nos mostra que Jesus entra em Cafarnaum. É a cidade que ele entra aqui, e por várias vezes aqui no Novo Testamento, nós encontramos Jesus entrando em Cafarnaum, uma cidade que Jesus visitou muito. A visitação celestial em Cafarnaum foi algo extraordinário. E Jesus entra na cidade de Cafarnaum. Nós não sabemos ao certo se esse acontecimento aconteceu na própria casa de Jesus ou na casa de Simão Pedro. Mas o texto diz que dias depois
entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Mas agora, a presença de Jesus, a presença abençoadora de Jesus, estava em casa. A Bíblia relata várias passagens de que quando Jesus entrava numa casa, quando Jesus adentrava um lar, alguma coisa maravilhosa acontecia. Algo extraordinário começava a acontecer dentro daquela casa. Nós temos alguns exemplos que eu quero citar, mas existem muitos outros. Como, por exemplo, Zaqueu. Quando Jesus entra na cidade de Zaqueu, e vê Zaqueu, então, em cima de uma árvore, o chama e diz: hoje eu quero ir à sua casa. E quando Jesus está na casa de Zaqueu, acontece salvação. Zaqueu entrega o seu coração a Jesus, Zaqueu se arrepende dos seus pecados, e Zaqueu faz um pacto com o Senhor Jesus. Salvação. Quando o Senhor Jesus então está na casa de Lázaro, na casa de Marta, na casa de Maria, então ali, naquele encontro, naquele momento, que estão os irmãos Lázaro, Marta e Maria, na presença de Jesus, coisas maravilhosas acontecem naquele local. Quando o Senhor também, Jesus, aqui no capítulo 1 de Marcos, a Bíblia diz que ele vai até a casa de Pedro, e ele entra na casa de Pedro, que tem a sua sogra doente, e a sua sogra então é curada pelo Senhor Jesus, numa visita que Jesus fez a esta casa. Irmãos, esse texto que nós estamos lendo, capítulo 2, versículo 12, fala que algo extraordinário aconteceu dentro de uma casa. Capítulo 2, versículo 12, a Bíblia diz assim: então ele se levantou no mesmo instante. O paralítico, que nós conhecemos, que alguns homens corajosos abriram um buraco no teto da casa e desceram o paralítico numa maca, e o versículo 12 diz que esse paralítico se levantou no mesmo instante, e essa palavrinha no mesmo instante aparece aqui em Marcos várias vezes. No capítulo 1, versículo 42, ela aparece de novo, né? Dizendo assim, no mesmo instante. E todas as vezes que Marcos usa essa palavra, no mesmo instante, está ocorrendo um milagre. Alguma coisa extraordinária está ocorrendo. Queridos irmãos, esta noite eu quero meditar no seguinte tema, rapidamente. A importância de ter Jesus em nossos lares. A importância de ter Jesus nas nossas casas, sendo o Senhor das nossas casas, da nossa família. E o que eu preciso fazer para ter Jesus em minha casa? Existe um texto na Bíblia, Isaías 38, versículo 1, que nós temos um ensinamento, que nós precisamos pôr a nossa casa em ordem. E a pergunta é: como está a sua casa? Eu não estou dizendo, as mulheres não se preocupem aqui, que o que Jesus está procurando não são se os quartos estão limpos, se a louça está lavada, se a cama está arrumada, mas pôr em ordem a casa. Isaías 38, o versículo 1, quando o profeta Isaías se dirige ao rei Ezequias, ele traz uma mensagem de Deus, ele traz uma mensagem do Senhor, e diz assim para ele: assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Há um chamado para nós não podemos ter a presença abençoadora de Jesus nos nossos lares, se o nosso lar está em ruínas, está em desordem, se nós não colocamos em ordem a nossa casa. O texto da palavra de Deus, lá em Efésios capítulo 4, versículo 29 ao 31, Efésios 4, 29 a 31, a palavra de Deus diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem.
E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E aí olha só o que Paulo diz, que tem que ficar longe da nossa casa, além de palavras torpes, que são palavras ofensivas, são palavras que magoam, mas ele está dizendo no versículo 31 que deve ficar longe da nossa casa, da nossa vida. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e assim toda a malícia. Irmãos, nós temos que admitir, quem sabe nesta noite você possa dizer: puxa vida, minha casa pode estar assim. Que muitos lares não há paz. Não há paz. Em muitos lares o que impera são palavras agressivas, são palavras ofensivas, ferinas, falta de paciência do esposo para com a esposa, e a esposa para com o esposo, dos filhos para com o pai, dos pais para com os filhos, palavras grosseiras, palavras ofensivas, palavras que magoam, palavras que causam feridas não na carne, mas causam ferida no espírito. E isso então traz para a família não uma paz que Jesus promete quando Ele está presente, mas traz uma desavença nos nossos lares. Membros de família, filhos, pais, que sentem mais prazer em passar o tempo em outros ambientes do que em casa. Pais que pensam duas vezes quando saem do seu serviço para voltar para sua casa. E alguns chegam a dizer: está na hora de voltar para aquele inferno. Está na hora de voltar para aquele lugar. Filhos que não têm prazer de estar junto com seus pais. E quando o apóstolo Paulo diz para nós: olha, longe de vocês, distante, quilômetros de distância da sua casa, amargura, cólera, ira, gritaria, não há mais paciência, um fala gritando com o outro, o esposo fala gritando com a esposa, e a esposa gritando, e os filhos gritando. Enquanto isso não reflete a bênção de Deus sobre uma casa. Irmãos, há muitas famílias que infelizmente não têm mais tempo para orar juntos. A prática da oração já foi abolida daquela casa. Não há mais oração em família, não há mais leitura da Bíblia em família, não há mais cânticos espirituais em família, não há mais discussões saudáveis sobre as escrituras sagradas dentro daquele lar. Não há mais paz. Põe a tua casa em ordem, diz as escrituras sagradas. Põe a tua casa em ordem. Muitos lares se deixaram vencer pela murmuração, reclamação, insatisfação, a ausência do esposo, a ausência da esposa, a ausência dos filhos. Precisa novamente pôr em ordem aquela casa. Esse é o chamado de Jesus. E o que eu preciso fazer para ter Jesus em minha casa? Eu preciso convidar Jesus. Capítulo 24 de Lucas, versículo 19, nós encontramos aqui, nesse texto de Lucas, uma situação onde dois discípulos desciam pelo caminho de Emaús, mas o que nos chama a atenção, depois de passarem um tempo com Jesus, da presença bendita de Jesus, eles fazem um convite ao Senhor Jesus. Capítulo 24, versículo 19 de Lucas, a Bíblia diz para nós o seguinte: e eles lhe perguntou quais... o versículo... Versículo 29, não 19, 29. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. É um convite a Jesus. Fica conosco, Senhor Jesus. Fica em nossa casa, entra em nossa casa. Certa vez eu vi uma história de uma esposa de pastor
que um dia chegou na igreja trazendo a mudança de casa, todos os móveis e os filhos a tiracolo. E chegou na igreja com toda aquela tralha da mudança, o fogão, a cama e tudo mais que compõe a casa. E o diácono da igreja estranhou aquilo. Mas o que é isso, minha irmã? O que está acontecendo? Ela: não, eu vou morar aqui na igreja. Eu vou morar aqui na igreja. Mas por quê? Não tem casa? Tenho casa, minha casa. Mas por que morar aqui na igreja? Porque aqui na igreja, o meu esposo é diferente. Aqui na igreja ele é bonzinho. Aqui na igreja ele fala com voz suave. Mas dentro de casa ele vira um leão. Ele vira uma fera. Então eu prefiro ficar aqui. Irmãos, nós não podemos deixar que isto aconteça dentro do nosso lar, dentro das nossas casas. Aquilo que nós somos aqui, aquilo que nós somos na presença dos estranhos, nós temos que ser dentro do nosso lar muito mais, demonstrar muito mais amor. E quando Jesus Cristo entra em nossa vida, tudo muda. A nossa casa muda, a dinâmica da casa muda. E é interessante que quando o Senhor Jesus Cristo entra numa família, entra numa casa, até a disposição dos móveis mudam. Eu já parei para observar isso, quando irmãos e irmãs, famílias de crentes consagrados, aquela família consagrada ao Senhor, a Deus, a sua casa ao Senhor, e quando eles vão construir a sua casa, e o Senhor os abençoa para que eles construam, ou para que eles comprem, eles sempre se preocupam, isso é recorrente o tempo todo, essa família sempre se preocupa com coisas como um lugar mais espaçoso para receber a igreja, um lugar mais espaçoso para fazer um culto. Eu precisava de uma área, de uma varanda maior, porque aqui dá para fazer um culto de ação de graça. Eu preciso de mais cadeiras. A esposa então diz ao esposo: precisamos de mais cadeira para receber os irmãos a um culto. Então, a dinâmica da casa muda por causa da presença do Senhor Jesus. E isto é maravilhoso, irmãos. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum filho, nenhuma filha é perfeito. Os seus filhos, os meus filhos não são perfeitos. A sua esposa, o seu esposo não é perfeito. A sua namorada, o seu namorado, o seu noivo, o seu irmão, o seu amigo, enfim, não são perfeitos. Nós erramos. É por isso que Efésios 4:32 diz assim: antes sede bondosos uns para com os outros. Seja bom. Filhos, sejam bons para com os pais. Seja bom com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu pai, com a sua mãe. Pais, sejam bons com os filhos. É isso que a Bíblia diz. Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, diz Efésios 4:32, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Irmãos, quando Jesus Cristo entra numa casa, quando nós falamos: Senhor, seja o Senhor desta casa, seja o Senhor da minha família, então tudo fica diferente. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, esse não é um texto que há um convite para a salvação, mas ele é um convite para a santificação de uma casa, a santificação de uma vida, a santificação de uma família. Quando o Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Jesus está dizendo, e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus Cristo está nos dando a oportunidade de estar conosco, de ser o Senhor da nossa casa, de cear conosco, de abençoar o nosso lar. Irmãos, o texto de Marcos, capítulo 2, versículo 1, ele diz que Jesus estava em casa. E isso significa, meus irmãos, a importância de Jesus estar dentro do nosso lar, que nós podemos também ter Jesus dentro da nossa
própria casa, não só naquela época, mas significa também que hoje Ele pode ser o dono da sua casa. E você pode dizer, não, mas Jesus Cristo é o dono da minha casa. Mas se a sua casa não habita paz, se o que você vê dentro da sua casa são palavrões, são rancores, murmuração, reclamação, se você vê que a sua família está mais preocupada em correr atrás de ganhar dinheiro do que servir a Deus, então você está vivendo de um mundo de fantasia. Ele não é Senhor da sua casa. Porque quando Ele é Senhor da nossa casa, as coisas são diferentes. A nossa motivação é diferente. Ele tem que ser o dono da nossa casa. Ele fala lá em Lucas capítulo 11, o próprio Senhor Jesus, versículos 20 ao 22, Lucas 11, versículos 20 ao 22, o seguinte, quando ele está discutindo ali com os fariseus, ele então, a respeito de uma expulsão de demônios, os fariseus então questionam Jesus, ele está fazendo isto pelo poder do próprio diabo. E Jesus diz assim no versículo 20, capítulo 11 de Lucas, versículo 20, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. É interessante aqui, irmãos, que quando o Senhor Jesus, Ele liberta a nossa casa, Ele entra na nossa vida, então Ele se torna o dono daquele local. Ele se torna o dono daquela casa. Isso significa que se você tem um esposo, se você tem uma esposa, ele ou ela não é seu, é de Jesus, pertence a Ele. Se você tem um filho, se você tem uma filha, não é seu, é dele. Se você tem um carro, se você tem uma casa, se você tem um emprego, se você tem dinheiro, não é seu, não é meu, é dele. Tudo é dele. É isso que significa, irmãos, Jesus Cristo se tornar o dono da nossa casa. Não diga nunca, olha, foi eu que consegui isto, a força do meu braço, a minha capacidade. Porque isso é negar o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Mas reconheça, se eu tenho o que tenho, se eu tenho esta casa, se eu tenho esta família, é porque é do Senhor, é dele. Ele é o dono de todas essas coisas. Irmãos, João 14, versículo 23, a Bíblia diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Olha só, se alguém ama Jesus, guarda a palavra de Jesus, essa pessoa é amada pelo Pai. E aí Jesus conclui João 14, 23, dizendo, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Que bênção que é uma família dizer, olha, nós amamos o Senhor Jesus, nós guardamos a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que Deus Pai, Deus Filho, a Trindade Santa, se torna agora morada nesta família, para servir o Senhor juntos. Qual bênção nós podemos desfrutar quando Jesus está em nossa casa? A primeira bênção é a salvação. Atos 16, 31, quando Paulo está junto com seu companheiro de ministério, como missionário de apostolado, Silas, eles se encontram presos ali numa cadeia imunda,
em Atos 16, 31, eles têm uma experiência então com um carcereiro, e no meio da noite, enquanto eles oravam e cantavam louvores a Deus, a Bíblia fala que o Senhor manda um terremoto e abre as portas da prisão. E o carcereiro então, quando vê que os presos se soltaram, ele puxa uma espada e tenta contra a sua própria vida, tentando tirá-la. E Paulo grita: olha, não faça isso, porque nós estamos aqui. E o carcereiro então, trêmulo, trazendo uma luz, socorre ali aqueles discípulos e faz uma pergunta especial àqueles homens: o que farei para ser salvo? E Paulo responde em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus. E acontece o que, irmãos? Vamos ler juntos. E serás salvo, tu e a tua casa. E a Bíblia fala que aquele homem então leva Paulo e Silas para sua própria casa. E Paulo prega a palavra para aquela família. É cuidado pelaquela família. E as Escrituras Sagradas nos dizem que naquela noite se operou salvação naquela casa. Toda aquela família passa a servir ao Senhor. Salvação. Que bênção, pai. Se você é um pai crente, cristão, uma mãe crente, mas às vezes está com seu filho longe do Senhor, está na hora de crer nesta promessa, de crer nas suas orações, de que o Senhor é poderoso para salvar, às vezes, o seu filho que está longe, o seu esposo que ainda não crê, a sua esposa que não aceitou, aqueles que você ama. Crê no Senhor Jesus e você vai ser salvo, tu e a tua casa. Nós precisamos orar e crer nisso. A palavra de Deus diz que uma outra bênção de ter Jesus dentro da nossa casa é que Jesus é a alegria. Muitas pessoas dizem assim: olha, a criança é a alegria da casa. É verdade, a criança traz alegria à casa, mas não é tudo. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é a alegria de um lar. Um lar pode ou não pode ter uma criança, mas um lar pode sim ser alegre, se ali está a presença de Jesus. Em João capítulo 12, o versículo 1 a 3, Jesus Cristo está em uma festa, e uma festa que antecedia, uma comemoração que antecedia a Páscoa. No capítulo 12, versículos de 1 a 3, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, uma ceia. Então Jesus estava aqui numa pequena festa familiar. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Aquele perfume que Maria derrama ali aos pés de Jesus, ele é um anúncio de que o bom perfume de Cristo dentro de um lar é que faz com que toda aquela casa tenha a fragrância de Jesus, e a fragrância de Jesus é alegria dentro desta casa. Aquela casa foi tomada por aquele perfume, e uma casa que tem o Senhor Jesus, o bom perfume de Cristo, está ali. E todos que entram ali, assim como uma casa que está tomada por um bom perfume, um perfume puro, todas as pessoas que entram ali, inevitavelmente sentirão aquela fragrância, aquele perfume, notarão aquela essência. Irmãos, nossos lares não podem ser reconhecidos pelo mau cheiro do pecado, pelo cheiro ruim da discórdia, da murmuração,
da gritaria, das palavras ofensivas. Mas ele tem que ser tomado pelo bom perfume do nosso Senhor e Salvador. No Salmo 28, versículo 7, as Escrituras Sagradas dizem assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu cântico o louvarei. É assim a sua casa, é assim a sua vida, o seu coração salta de alegria, salta de prazer, quando você diz para a sua família: olha, hoje nós vamos cultuar o Senhor. Hoje nós vamos à igreja. Hoje nós vamos nos encontrar com o povo de Deus, com a família de Deus, louvar o Senhor junto. Ou é um desastre, o esposo sai aborrecido com a esposa, porque demorou. Os filhos saem emburrados, que não queriam ir. E você chega na igreja contrariado, o seu coração está pesado, enquanto que o seu coração deveria estar saltando de alegria por estar aqui na igreja. Muitas vezes nós entramos na casa do Senhor triste, aborrecido, abatido, porque dentro da nossa casa nós não encontramos esse prazer, essa alegria, esse bom perfume. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, a bênção de Jesus dentro de um lar, é que ali há paz. João 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O que marca um discípulo de Jesus, uma família no qual Jesus faz parte, é a paz. Não vou lá dar como o mundo a dá. O mundo sugere algumas alternativas. É como se fosse um produto falsificado do verdadeiro. Você compra esse produto, mas chega em casa ele é falsificado. E o mundo faz isso. Não se turbe o vosso coração, diz o Senhor Jesus, nem se atemorize. Se você tem paz, se dentro da sua casa tem paz, o seu sono é tranquilo, a sua família repousa tranquilo. Essa é a bênção do Senhor. E também Ele nos dá provisão. 1 Crônicas capítulo 13, versículo 14, fala que Jesus Cristo provê o que nós precisamos, o nosso sustento. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom. A arca de Deus era o símbolo da presença de Deus. E essa presença de Deus, essa arca, ficou com uma família, a família de Obed-edom. 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. A arca era um objeto naquela época, mas esse objeto simbolizava a presença de Deus. Nós não precisamos de um objeto. Isso passou. Mas nós precisamos da presença de Jesus dentro da nossa casa. E ali naquela casa de Obed-edom ficou 3 meses. Mas na nossa casa pode ficar todo o tempo e eternamente. E finalmente, voltando, irmãos, aqui em Marcos capítulo 2, versículo 1 em diante, a Bíblia relata então que Jesus entra em Cafarnaum e logo corre que ele estava em casa. E ali então começam a acontecer algumas coisas maravilhosas. E o versículo 2 continua dizendo: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Isso já é uma grande bênção dentro de uma casa. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, pensavam consigo mesmo: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia.
Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu Espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem por darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jesus Cristo dentro de uma casa é a certeza do milagre. É a certeza do milagre. Certamente todas as famílias que têm se consagrado ao Senhor e têm feito do Senhor o Senhor da sua casa, de um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra, já experimentaram de milagre, da presença de Jesus dentro do seu lar. Reconhecendo, percebendo ou não, já experimentaram de milagres. Irmãos, vamos colocar em pé. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. E após a oração e a bênção, peço aos irmãos que se assentem em um momento de oração, até que os pastores estejam ali à porta. Vamos orar então. Querido Deus, obrigado pelo tempo que passamos aqui. Diante do Senhor está a nossa vida, diante do Senhor está a nossa família, e diante de nós, Pai, está uma semana de desafios. Certamente o inimigo das nossas almas odeia que famílias se consagrem ao Senhor. Então certamente teremos provas, lutas, mas também temos a esperança e a certeza que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E assim, Pai, conduza o teu povo em triunfo. Conduza, Pai, o teu povo debaixo do cuidado do Senhor. E aonde formos, aonde colocarmos os nossos pés, o Senhor cuide de nós. E nos dê, Pai, uma semana de cuidado, uma semana abençoada, uma semana consagrada ao serviço do Senhor. Ó Pai, nos abençoe e que o nosso lar, ele venha receber as bênçãos do Senhor Jesus, a presença do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Que o Senhor, Pai, fale a cada coração e segundo a tua vontade atenda, Pai, cada prece, cada oração, cada um, Pai, que se colocou em tua presença nesta noite. Nós oramos confiados no Senhor e oramos em nome de Jesus, o nosso amado Senhor. Amém. E agora, amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus aqui presente, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado Pai, e a comunhão e as ternas consolações do Santo Espírito repouse, queridos, sobre nós, sobre a igreja aqui e sobre a igreja que está espalhada por toda esta terra, hoje e para todo sempre. Amém.